Resident Evil Requiem finalmente apareceu trazendo uma personagem que ninguém lembrava, pelo menos por enquanto. Não foi o Leon, nem a Jill, muito menos a Ada. Quem deu as caras foi Alessa Ashcroft, aquela repórter dos PS2, lá dos tempos de Resident Evil Outbreak, a real que muita gente provavelmente nem sabia quem ela era ou tinha esquecido completamente dela. Mas acreditem, a história dessa personagem é muito, mas muito importante para o universo de Resident Evil. Fala galera, aqui é o Lucas e eu quero falar para vocês hoje da história de Resident Evil, trazer a personagem Alessa, que é a mãe da Grace, a nova protagonista de Resident Evil 9 Requiem. Olha só. A personagem Alessa, ela nasceu em 1970, segundo os estudos que eu fiz, aproximando aquilo do game, trazendo a rotina dela dentro do universo de Resident Evil. Ela era jornalista. Então, ela era uma jornalista investigativa. Ela tinha um faro de investigação. E no ano de 1993, a Alessa, ela foi fazer uma investigação lá nas Montanhas Arklay. E nessas Montanhas Arklay, ela chegou num hospital. E nesse hospital, muitas armas biológicas, infectados. E uma coisa interessante, quem estava nesse hospital era uma pessoa muito conhecida do universo da Umbrella, de Resident Evil no caso, que é o Albert Lester. O Albert Lester, ele e a sua esposa, a Dorothy, que estava com câncer terminal, fez o uso do T-Vírus e acabou matando o Albert, traz uma narrativa para a história porque ela é importante para o universo de Resident Evil. Até pelo fato daquele hospital estar usando o T-Vírus antes de chegar na cidade. Passa um pouco tempo, em 1994, a Alessa, ela começa a fazer mais umas investigações ali nas montanhas e acaba achando dois corpos de dois policiais que estavam ali nasquelas redondezas e por uma arma biológica da Umbrella. E ela começa a sua investigação, ela vai atrás da sua investigação e, cara, a história dela no Outbreak, quando ela chega ali, quando acontece tudo, ela tá investigando em 98, quando acontece tudo, o tempo vai passando, a ligação dela com a Umbrella é muito forte, porque ela é jornalista e ela tá investigando justamente a Umbrella e tudo que tá acontecendo ali naquela região, né? Tudo começou com a história da Umbrella, depois eu vou fazer um vídeo explicando pra você como surgiu a Umbrella, da onde surgiu a Umbrella. Tem relatos que em 1970 a Umbrella já praticava muitas coisas cabulosas lá nas Montanhas Arklay. Isso é do jogo Resident Evil Origins. E traz a história do primeiro Resident Evil, lá da mansão de Spencer e tal. E a história do 9, ela vai focar tanto nesse prequel, que é a morte da Alessa, que ela morreu depois, né? Ela sobreviveu a Raccoon City, ela morre depois. E a filha dela presenciou tudo, né? A Grace Ashcroft, que é a filha da Alessa. Então ela é a personagem principal do game, fora que vamos ter outros personagens, né? E galera, antes que eu me esqueça, a Alessa, em 1998, ela começou a investigar umas atividades estranhas que estavam acontecendo na cidade de Raccoon. E essas investigações da cidade de Raccoon City chamou a atenção porque foi no zoológico. E quando ela sai desse zoológico depois dessas investigações, ela vai para um pub e fica naquele pub naquela noite de setembro, naquela noite fatídica de setembro. E é quando começa a chegar os mortos, ela começa a sobreviver a tudo o que está acontecendo ali e acaba se juntando a uma equipe. E esse pessoal que está com ela, muita gente ali morre, mas ela sobrevive e a cidade é obliterada, como vimos no trailer de anúncio do jogo, né? Resident Evil Requiem. Quando lançou o Resident Evil Outbreak, ele foi lançado em 2003, mais precisamente no dia 11 de dezembro de 2003, era lançado para PlayStation 2 Resident Evil Outbreak, spin-off da saga que põe o jogador em diversos cenários de Raccoon City durante o surto do T-Vírus. E com tudo isso, galera, a personagem ela fica muito trazendo muitas coisas em referente a esse game, trazendo muitas informações referentes a essas histórias de Resident Evil, traz um destaque maior, traz uma analogia melhor para a história do jogo. Porque tudo que a gente vê na história de Resident Evil, sobrevivendo ao incidente lá de Raccoon City, trazendo mais uma expectativa para a história de survival horror, que é Resident Evil, trazer aquele terror tenso. E muita gente que viu a demo, a gameplay mostrada no Summer Game Fest, disse em todas as palavras que Resident Evil 9 é principalmente aterrorizante, tem muitos puzzles, tem muitas cenas de terror, e tudo isso que traz o game, que traz essa estrutura para os fãs. E uma coisa interessante que eu posso falar para vocês, que o jogo vai lançar no dia 27 de fevereiro de 2026, e ele vai chegar com tudo aí, eu vou cobrir tudo do Resident Evil Requiem para vocês. Quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, tá? Já deixa seu like, já deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está assistindo e forte abraço a todos. Resident Evil é uma obra e sua obra merece uma continuação muito bem feita, muito bem construída, porque sim, nós tivemos jogos ruins de Resident Evil, mas assim, essa obra é grande demais, tem muita coisa para trazer. Então tem muitas pontas soltas em Resident Evil que pode finalizar as histórias de algumas coisas que estão soltas ali. Não sabemos por onde anda a Jill, não sabemos por onde anda o Leon, vamos saber no Resident Evil 9. Então, se eles tiverem game e tiverem mais histórias, porque eu vou trazer tudo desse jogo, eu quero pedir para você mais uma vez se inscrever aqui no meu canal, tá? Deixa o seu like, muito obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.